Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um estudo, um bate-papo aqui no canal Estudar Kardec. E no dia de hoje, nós vamos fazer a transcrição de um trabalho do nosso querido irmão César Braga Said, de um tema que está no seu livro O Centro Espírita, uma visão construtiva. É esse daqui, eu vou botar bem pertinho para vocês verem. É esse daqui. O Centro Espírita, uma visão construtiva. E nós vamos falar do capítulo 1º desse livro. Anteriormente, há muito tempo atrás, logo, não sei se foi logo depois que o César lançou esse livro, foi um vídeo muito antigo que eu fiz a respeito desse mesmo tema, aonde o César faz uma exposição aqui sensacional sobre a crítica, o valor da crítica. E por que, não sei, não me perguntem, por que cargas d'água o YouTube retirou o som do vídeo, que ficou muito tempo aí no ar. Não sei, cada hora eles inventam uma história e criam-se novas regras, não lhe avisa, então a plataforma é deles, é eles que comandam e a gente tem mais é que respeitar. Tirou, tudo bem, fui lá, saquei o vídeo, detonei ele da página e vou regravar. Até porque foi a pedido de um amigo. Aqueles amigos de verdade que a gente tem, que chega perto da gente, conta as coisas, fala as coisas pra gente, sem medo de que eu ou outra pessoa vá ficar magoado ou triste por ele estar falando alguma coisa pra gente. Mas sempre é importante, porque aí a gente descobre que esse é o verdadeiro amigo. É aquele que nos diz aonde nós falhamos, é aquele que diz as coisas que a gente precisa ouvir, que a gente precisa reflexionar, tirar proveitos ou tirar dúvidas daquilo que nos é dito. E esse amigo chegou há pouco tempo perto de mim e falou sobre críticas. Eu falei, cara, eu tenho na internet um vídeo gravado sobre isso. Expliquei qual era o livro, o autor e tudo. Falei, cara, olha, bacana, o texto dele é fenomenal. E eu acrescento lá algumas das minhas ideias. Ele, tá, legal, coisa e tal. Eu falei, eu vou te mandar o link. Foi quando eu descobri que o vídeo que eu fiz em 3 partes de 20 segundos, perdão, de 20 minutos, que dá 1 hora de vídeo, estava tudo apagado. Não quis questionar por quê, nem não perdi meu tempo com o YouTube, ou seja lá com quem for, saber por causa de quê. Vou fazer outra vez. Eu acho que assim é melhor, né? Ficar esquentando cabeça, não. Eu não tenho mais espaço para cabelo branco aqui, então ficar esquentando minha cabeça, não. E resolvi gravar outra vez. Foi aí que eu perguntei para ele, é legal, é interessante, você vai fazer um estudo sobre isso? Não. É que outro dia, outro amigo que nós temos em comum disse que você é muito crítico. Eu falei, sou. Saiu do ensinamento desse senhor aqui, o que eu estou apontando o dedo aqui, saiu do ensinamento dele, saiu dos ensinamentos de outros autores de renome que estudaram, que dedicaram a sua vida ao aprendizado do Espiritismo, eu estou fora. Eu critico, principalmente se for dele, porque ele, para mim, é o mestre.
E tudo aquele que ele disse, que ele nos trouxe, através da codificação feita com as informações da espiritualidade superior, para mim é imutável. Não se mexe, não se troca de linha. Jorge, foi lá em 1800 e vovó pulando amarelinha. Tá. E o que a gente pode fazer? Podemos ali fazer alguns acertos de sinônimos, né? De repente, ainda não vi o caso, mas vamos dizer que tem uma vírgula, às vezes, no lugar errado, que dê um sentido diferente. Aí a gente pode até fazer uma correção, trazer palavras novas. Estamos em outra época, isso é normal. Mas não podemos fugir do básico, da essência daquilo que ele falou lá. É inadmissível. Eu não concordo. E quando alguém faz isso, eu critico tranquilamente, apesar do gesto, eu não desço a lenha. Eu falo o que é correto. Tanto que em nenhum dos meus vídeos os senhores irão encontrar nome de entidades, nome de médiuns, nome de instituições dita aqui no meu canal. Não faço isso. Eu faço a crítica generalizando e quem tiver com problema, que vista a carapuça e doe quem doer. Como já disse Haroldo Dutra uma vez, doe quem doer. Mas fazer o certo é a minha meta. Por diversas vezes, eu deixei gravado nessa montoeira de vídeos que eu tenho por aí, não sei quantos são. Eu não fico perdendo meu tempo com essa coisa de like, compartilhamento, quantos vídeos tem, quanto não tem. Tô fora disso. Eu faço o meu trabalho. Assiste quem quiser, vê quem quiser e ponto. E eu sou contra, e alguns não gostam, e eu não estou nem aí porque ele gosta, de invencionismo, de mimimi, gente criando coisas que não é do espiritismo. E eu peço perdão a vocês que eu falo nesse tom meio forte, é porque, sabe, já está num certo limite de intolerância. Da gente ver tanta coisa que estão se mexendo dentro daquilo que não deveria ser mexido. Tanta coisa embutida no espiritismo que não é do espiritismo. Tem casa espírita que está parecendo mais uma igreja eletrônica. Virou moda. Casa espírita, pelo que eu aprendi, e que muitos ainda sustentam também essa ideia, é um hospital das almas. Já diz a música aí de um grande autor espírita. É uma escola de aprendizado da alma. Não é show. Não é para se fazer espetáculo. Desculpe. Não é para se fazer espetáculo artístico. Por muitas das vezes eu tenho visto aí na internet, e não só aqui na minha cidade, mas como em outras cidades, eventos de 1 hora ou 2 horas, que dessas 1 hora e essas 2 horas, a maior parte do tempo foi um show. Quer fazer um show de música espírita? Faça um show só de música espírita. E não eventos com títulos
sobre temas importantes do Espiritismo, onde o tema é a menor parte de tudo e a maior parte é um show musical. Já estou preparado para as pancadas, mas não estou também nem aí, não. Eu gosto do certo. Mais uma vez, peço perdão a vocês que vão assistir, que irão assistir essa gravação, pelo eu estar sendo enfático aqui, falando às vezes até mais forte um pouco. Mas não estou agredindo ninguém. Muito pelo contrário, eu queria que vocês não fizessem isso. Que vocês levassem o Espiritismo a sério. Raul nos disse uma frase muito bonita e foi muito criticado por causa disso. Espiritismo não é para qualquer um, é para quem aguenta. Se você não aguenta fazer dessa forma correta, não faça. Procura outra atividade dentro da casa espírita. Principalmente aqui, é isso tudo que eu estou fazendo está direcionado ao povo que faz o trabalho mediúnico dentro das casas, que hoje está virando uma coisa chata, triste de se ver, de tanto invencionismo, de tanta criatividade que não tem nada a ver com o que o mestre de Leon nos trouxe. Dito isso, meus queridos, como um alerta e até como um desabafo também, vamos aqui ao trabalho, ok? Vocês desculpem eu ter me estendido um pouco, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é importante. No seu capítulo 1 desse livro já citado, que é o Centro Espírita, uma visão construtiva, de César Braga Said, ele abre aqui trazendo uma frase de Allan Kardec que diz assim: aquele que pensa ter uma opinião mais justa que os outros poderá fazê-la melhor, aceita pela doçura e pela persuasão. Seu azedume seria mal calculado. Allan Kardec, Revista Espírita, 1862. E vamos ao tema, o valor da crítica. E diz assim: é muito comum em nosso meio e até fora dele, ou seja, no meio espírita e até fora do meio espírita, haver uma certa prevenção, uma certa reserva quando o assunto diz respeito à validade da crítica. Vou pegar minha canetinha aqui, que eu gosto de sempre estar marcando. O sentido dessa palavra e o seu emprego vem sendo distorcido ao longo do tempo, a ponto de associarmos, veja bem, crítica à maledicência. Criticar não é maledicência, na maioria dos seus casos. Atitude destrutiva. Crítica não é uma atitude destrutiva. Deselegante, anticristã, jamais. Isso está na cabeça daqueles que não têm a compreensão exata do que é uma crítica. O crítico tornou-se uma criatura desagradável. Persona não grata. Alguém passível de estar sendo um instrumento das trevas para produzir desentendimento em grupo. Jamais, jamais. É errôneo pensar isso. E vocês vão ver mais à frente o porquê que é errôneo pensar isso. Com isso, muita gente tem preferido ficar calada
evitando fazer qualquer comentário para não causar mal-estar. E aí está um grande erro. Muitos dirigentes deixam de fazer esse alerta aos seus médiuns, seus não, aos médiuns da casa, porque casa espírita não pertence a ninguém. Não tem dono. Outro dia mesmo estava fazendo um estudo do Simão Pedro quando ele falou isso. E é verdade, casa espírita não tem dono. Casa espírita é uma instituição. Veja lá no Código Civil. É uma instituição, ela não tem dono. Tem os associados, então todos têm o seu comando. Mas tem uma pessoa que dirige e organiza. E essa pessoa que dirige e organiza, que é chamada de dirigente, em alguns casos presidente, como se esse título fosse a maior importância dentro do movimento espírita, é que tem que fazer essa parte de administrar isso. Falaram, fizeram uma crítica, vamos analisar, vamos ver se está certo e vamos tomar providência. Ah, mas fulano, meu presidente, vai ficar magoado, vai ficar melindrado, pode até sair da casa. Tchau. Você não se enquadra naquilo que é correto e que é certo e ouve as pessoas que têm mais experiência por ter esse cargo, acredito eu que, entre aspas, que essa pessoa, ao assumir um cargo dentro da sua casa espírita de tal valor, ela tem que ter conhecimento. Conhecimento doutrinário e conhecimento administrativo. Ela tem que ter muito amor no seu coração, ela tem que ter paciência, ela tem que saber administrar esse pedaço. Não tem, querido irmão? Dá para outro. Ó, fulano é mais qualificado do que eu. Não deixe a vaidade tomar conta de você para você dizer, eu sou o presidente da casa espírita, e a sua casa espírita pode, de repente, estar vazia e você não sabe por quê. Foi porque você não tomou a atitude certa no momento certo. Continua ele. Com esses procedimentos, os erros são vistos, mas não são comentados. O que eu acabei de dizer. Por muitas das vezes se vê a coisa acontecendo, vê que está errado. Ah, não, não vou falar não. Fulano já tem 30 anos de casa. Se a gente falar, ele vai embora. Pode ir, você só não pode prejudicar a casa. Você só não pode ser um mau exemplo para aqueles que estão começando agora. Porque esses que estão começando agora, se entrar nessa onda de erro, vão errar para o resto da vida. E pode ser tarde o dia que você descobrir que aquele erro poderia não ter trazido tantos transtornos para dentro da sua casa. Em outras ocasiões, são falados, mas para o maior interessado, que é justamente quem acredita estar agradando e agindo corretamente. A ausência de crítica, prestem bem atenção, a ausência da crítica reforça a passividade para a omissão, e que gera a omissão, impedindo alguém ou um grupo de crescer. Ser omisso, senhor dirigente, faz com que o grupo da sua casa, que poderia estar aqui, vai estar aqui. Não estou falando isso porque está escrito aqui no livro do meu querido amigo.
Foi porque eu vivi várias vezes esses momentos. Eu vivi várias vezes esse momento. Isso não é um privilégio da casa espírita. Lá na Umbanda também tinha isso. Mas só que lá a gente acertava. E lá não existe médium número 1, médium número 2, médium número 3, não. Lá são médiuns. Não tem melhor do que ninguém. E aqui no livro, o César coloca aqui algumas palavras, que diz assim, o pequeno texto aqui, que está circulado aqui. A palavra crítica vem do grego kritike, e quer dizer a arte de julgar. É um juízo apreciativo, seja do ponto de vista estético, abre aspas, obra de arte, fecha aspas, lógico, abre aspas, raciocínio, fecha aspas, seja do ponto de vista intelectual, abre aspas, científico e filosófico, fecha aspas, seja do ponto de vista de concepção de uma teoria e de uma experiência, de uma conduta. Ponto. Alguém que se interessar por isso aqui, que é espetacular o que ele falou, eu tenho um enorme prazer de enviar esse texto para você, você lê ele 2 ou 3 vezes por dia até você entender. E continua ele aqui no seu texto. Imaginemos um educador que se recusa a ter uma atitude crítica diante dos trabalhos apresentados pelos seus alunos. Já pensou? Um educador. Olha os exemplos que ele está dando. Outro exemplo, um comerciante que fosse desatento à qualidade dos produtos que ele vende e a maneira como seus vendedores atendem os seus clientes. Outro exemplo, um editor despreocupado com o teor dos livros que publica ou com a natureza dos artigos que vincula a determinada revista. Mais um exemplo, um cozinheiro que não levasse em conta os comentários feitos pelos que comem da sua comida. O educador, o comerciante, o editor e o cozinheiro estariam fadados ao fracasso no exercício da profissão que eles abraçaram. Inclusive, o dirigente da casa espírita, ele poderia ter incluído aqui. Se você não tomar conta da sua casa, ver as coisas que não estão encaixadas direito e fizer a crítica para poder acertar isso aí, você está fadado para que o fracasso bata a sua porta. E por que seria diferente com relação às atividades desenvolvidas no centro e no movimento espírita como um todo? Pergunta ele. Foi o que eu acabei de dizer, né? Que eu acrescentei aqui e não sabia que ele mais à frente aqui estaria falando isso. Não me lembrava. É importante recordar uma afirmativa do médium Divaldo Pereira Franco a respeito desse assunto, que diz ele, abre aspas para Divaldo, a doutrina espírita é de caráter analítico, crítico, por excelência. Kardec jamais aceitou uma resposta dos espíritos sem fazer-lhe crítica
isto é, sem fazer uma análise. Criticar não é só demolir, mas analisar, discutir, discordar, quando necessário, com nobreza. Palavras de Divaldo Pereira Franco. Essas palavras do Divaldo está no Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espírita, na sua 4ª edição da USE, de 1995. Capítulo: Os Centros Espíritas e a Arte Mediúnica. Ainda fica aí a dica de mais uma boa leitura, que eu com certeza estarei, após a gravação desse vídeo, estarei já correndo para esse livro para dar uma olhada. Vemos assim, continua aqui a narração do autor, vemos assim que é possível, até necessário sermos críticos, a fim de não pararmos no tempo, melhorando constantemente os nossos serviços e nunca perdendo de vista o próprio melhoramento interior. Porque quando a gente faz uma crítica, em primeiro lugar tem que vir também a autocrítica. Será que eu estou fazendo essa crítica, mas eu estou fazendo certo o que ela está dizendo? Ser crítico, diz ele, então é. E agora ele vai explanar aqui. Ser crítico é ler, é avaliar as mensagens enviadas pelos espíritos. Ser crítico, então, é tecer comentários destacando os trechos coerentes ou não de determinado livro, seja ele mediúnico ou mesmo escrito por encarnados. Ser crítico, então, é externar um comentário a respeito da qualidade de uma peça de teatro, de um filme ou até mesmo de um CD, produzido com o nosso meio. E a gente sabe, né? Não me lembro quando foi que ele fez isso aí, não, mas que vão uma crítica, alguma coisa desse tipo. Pelo menos, eu fiz crítica, bastante crítica. Não vou dizer que não. Críticas totalmente baseado naquilo que a gente viu. Não porque quem fez errado. Quem fez sem preparo, sem consulta, que foi o nosso Lar 1. Já o 2 e a sequência de outros filmes que ele fez aí, ele já deve ter ouvido as críticas e fez os acertos. Apresentar uma palestra destacando as possíveis posições pessoais emitidas pelo expositor e também as colocações adequadas às histórias oportunas. O tom de voz agradável de sua disciplina, quanto o tempo e etc. Analisar a gestão de uma casa espírita, concordando ou não com os procedimentos adotados pelos dirigentes, externando para eles o nosso ponto de vista. Dizer, abre aspas, não concordo, fecha aspas, sem raiva, sem ódio, mas com tato, com educação, procurando momento adequado, sem diminuir o fato pela pessoa a quem dirigimos o nosso comentário. Nesse aqui eu vou parar aqui, eu vou fazer um comentáriozinho. Eu vou colocar o meu ponto de vista. Dizer não concordo, né? Olha, o fulano, não concordo com isso,
isso aí não está muito de acordo com o que o mestre ensinou, não está dentro dos livros da codificação, não está dentro dos livros de Ivone Pereira, de Divaldo Franco, de André Luiz, daquela coleção bonita sobre mediunidade que André Luiz nos trouxe. Isso tudo deve ser feito de maneira muito calma, tranquila. Traz o médium para perto de você num dia lá que você marca, você e ele conversa com ele ali de boa, explica. Não é fazer isso em grupo, como alguns fazem. Por isso que eu não gosto daquele papo depois da mediúnica, mas, infelizmente, é uma questão de opinião minha própria. Eu acho que se o dirigente da mediúnica vê que houve alguma coisa errada durante o decorrer do trabalho, o dirigente mediúnico ou o dirigente espiritual que se manifeste ali e vê que algo foi errado, ele faz um alerta à coletividade, porque eles vão saber fazer esse alerta com jeito, com calma, tudo bem. Mas se não houve, gente, terminou, vamos embora para sua casinha, guarde aquilo que você viu, que você aprendeu e vamos embora. Houve um problema? Legal. No dia seguinte, ou em outro momento, fulano, posso conversar com você? Pode. Ouvi isso que você fez. E não seria legal você fazer dessa forma, assim, 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 conforme ele nos ensinou? Ou conforme o Chico falou? Ou conforme a Ivone nos relatou? Ou conforme Hermínio Miranda nos ensinou? Que tal a gente experimentar fazer assim na próxima vez? Vamos ver se dá certo? Eu acho que vai ter uma resposta melhor. Caso você ache que não, a gente depois volta a discutir sobre esse assunto. Aí foi o dirigente e o cara ali. Se é algo que vai mexer com todo o grupo, aí sim, reúne todo o grupo e fale da mesma forma. E aí não precisa citar que foi aquela pessoa que fez algo que não condiz. Diz assim, olha, no trabalho de ontem, alguém fez isso, dessa forma assim, assado, e eu acho melhor, e queria que todos analisassem esse meu ponto de vista, seria melhor se fazer assim, assim, assim. O que vocês acham? E aí o papo desenvolve e chega-se a um bom termo. Como eu digo lá no meu canal, num quadro que a gente tem no meu canal, fica a dica, tá? Lá a gente tem um quadro que chama Fica a Dica. E continua ele aqui, a gente já encaminhando lá para a página final. Ser franco, ser rude. Gandhi dizia que a verdade pode ser dura como um diamante ou suave como uma flor do pessegueiro. Vai depender de cada um de vocês. Eu, como eu falei, já pedi até desculpa 2 vezes, porque eu estou enfatizando bastante, às vezes o tom da voz sobe um pouco, me perdoem. Mas quando eu sento para conversar com alguém, é como se eu estivesse num atendimento fraterno. Eu falo que eu sei fazer isso, eu aprendi a fazer isso. Aqui eu estou dando uma alerta. Isso aqui é uma live. Eu estou tentando esclarecer da melhor forma possível, às vezes falando um pouco alto, porque o microfonezinho aqui não é o lado das melhores qualidades, e às vezes pega um som muito baixo. Então eu procuro trazer a voz mais para cima para ficar legal, porque eu detesto editar som. Eu digito até imagem, mas som não é a praia. Fazer a crítica estimulando, desejando o crescimento dos companheiros, dando a eles o mesmo direito de nos criticar, e eles têm, e aceitem, senhor dirigentes,
Muita gente é doce ao apontar para o outro aonde ele deve corrigir-se, mas tremendamente acre na hora de receber os comentários a seu respeito. Lembremos-nos da frase do professor Pedro Demo, da Universidade de Brasília, quando este afirma que é contraditória uma crise sem autocrítica, pois aplica aos outros o que não se aplica a si mesmo. Eu jamais, em momento algum, tive esta posição na minha vida. Mantenho até hoje amizade com todos aqueles que passaram por mim, pelo meu comando que eu tinha na época, de diretor mediúnico, de um dos grandes centros de Umbanda desse país, posso assim dizer. Aonde, por muitas das vezes, ao olhar do segundo andar, onde tinha a nossa sala, que tinha uma janela que era virada para dentro da casa, eu olhar e saber quem veio e quem não veio. E por muitas das vezes, em cada sessão daquela, tinha 200 médiuns. E quando via alguma coisa que não era condizente àquele trabalho, eu buscava ele depois e conversava com ele. E nunca tive, graças a Deus, um constrangimento por parte das pessoas. Pô, desculpa, eu estou aprendendo assim, sabe? E depois chamava o responsável por aquele médium que estava trabalhando ali em conjunto com ele e falava, olha, você tem que ensinar mais ao seu discípulo, porque em tal momento houve isso, isso e isso. Dá lá fica mais atento a isso aí para saber. Graças a Deus eu tenho orgulho de falar isso. Precisamos ter cuidado para não ficar procurando agulha em palheiro, transformando a busca por coerência em intransigências, assumindo a postura de defensores do espiritismo e fiscais da vida alheia. Não é isso. Você não tem que ficar lá dentro procurando falha de ninguém, não. A hora que você vê, você fala. Caindo numa postura exaltada e fanática. Porque tem cara que é assim, que é chato. Essa é a palavra. Que fica, fulano, não sei o quê, fulano, não sei o que lá. Ô, fulano, você chegou atrasado 1 minuto. Fulano, você demorou tanto para fazer sua prece, fulano. Ô, acorda. Não é isso que a gente está falando aqui. Não seja chato. Seja pessoa coerente. Porque um médico que chega atrasado 1 minuto, um médico que às vezes prolonga lá a sua palestra um tempo a mais, um pouquinho, não tem problema nenhum. Qual o problema? E tem gente que costuma falar isso na frente de todo mundo. Graças a Deus, ninguém nunca fez isso comigo. O equilíbrio com que apreciamos uma conduta e um trabalho reflete o equilíbrio que já logramos conquistar em nosso mundo interior. A gente, de vez em quando, abafa um pouco do som, porque eu esqueço, boto a mão no peito aqui, aperto. Eu esqueço que o microfone está aqui. O microfone normalmente fica aqui na minha frente. Um outro que eu tenho. Mas hoje eu não quis pegá-lo lá, esse aqui estava mais perto, estou gravando com esse aqui. E vai aqui, quase chegando no final, mais um lembrete dele. Há quem decida pelo outro extremo, está sempre elogiando, vendo apenas flores, aonde existe também espinhos. Sabe, aquele que quer exaltar um médio lá, que, fulano, olha só, fulano é o exemplo, e não sei o que lá. Não faz isso não. Não faz isso não.
Todos são iguais. Uns têm uma compreensão melhor do que a do outro, ou por tempo, ou porque estuda mais, ou porque tem uma mediunidade mais aguçada do que a do outro. Mas não faça comparativos. Isso é muito feio, isso é muito ruim. Porque quando você faz isso, você está rebaixando o outro. Em espiritismo, todos são iguais. Alguns têm graus diferentes, mas todos são médios. Não tem médio número 1, médio importante, médio melhor. Não existe isso. Todos são médios e bons médios. Uns com mais conhecimento, outros com menos ainda. Mas que está tentando alcançar. Então não faça essa classificação, porque isso não existe. Essa conduta, fazendo isso, é uma conduta ingênua, contraproducente, pois acaba contribuindo para reforçar determinados erros. O cara vai se achar o bambambam bam, bam, e se acha. Lembre-se do caso que nós contamos no estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita da Médium, que saiu e levou algumas pessoas com ela, que ela queria ser a bambambam, bam, bam, introduzir um trabalho que não tinha nada a ver com o espiritismo, ainda teve a petulância de dizer que recebeu a mensagem, nada mais, nada menos, para fazer aquele trabalho, implantar aquele trabalho, sabe de quem? Do codificador. Não é nada disso. Essa é uma conduta ingênua e contraproducente, pois acaba contribuindo para reforçar determinados erros, que poderiam ser corrigidos com naturalidade, sem que ninguém melindrasse, se afastasse da tarefa que ele abraçou. Exemplo, e isso acontece dentro da casa espírita, que eu já vi diversas vezes. Chamar o médium e falar com ele no meio de todo mundo, ele, foi embora. Ele se melindra e vai embora. Ele não volta na sessão seguinte. Então traz ele para perto de você e comenta com ele. Estimular é diferente de enaltecer. Estimular é diferente de enaltecer. Não fique enaltecendo o médium, gente. Ô, tu é o cara, hein, maluco? Rapaz, tu é bom, hein? Faça isso não. Faça isso não. Estimula ele. Ô, fulano, você vem aqui às segunda, né? Pô, cara, não tem como você vir também na terça ou na quarta? A gente precisa aí de mais gente trabalhando. E eu acho que você é uma pessoa boa para isso. Então, vou voltar. Estimular é diferente de enaltecer, mas conhecemos companheiros que dizem nunca elogiar para não endossar a vaidade do outro. Isto é, julgando por antecipação qual seria a posição do outro. Não vou falar isso com o cara, não. Vou falar, não, porque ele vai ficar vaidoso. Ué, mas você ainda nem falou. Como é que você já está julgando que ele vai ficar vaidoso? Ele ficou vaidoso? Chama ele e conversa com ele. Olha, você está deixando a vaidade tomar conta do seu trabalho, hein? Isso não é legal. Eu estou daqui de fora, eu sou a peça que melhor trabalha dentro de um tabuleiro. É aquela peça que está do lado de fora. E, entretanto, o que ocorre com a planta que não recebe água, adubo e cuidados? O que acontece com uma planta que não recebe água, adubo e cuidado? Se uma planta não recebe água, adubo e cuidado, ela morre.
Também poderá morrer se receber em excesso água e adubo, ou ficar muito tempo exposta ao sol. Então a coisa tem que ter o quê, gente? Assim é melhor. Equilíbrio. Equilíbrio. Saber estimular, destacando aspectos passíveis sem serem aperfeiçoados e os estão satisfatórios. E os que estão satisfatórios. É uma arte que precisamos aprender a cultivar. Entenderam, senhores dirigentes? Isso é por minha conta, tá? Isso não está aqui. Quando eu falo, entendeu, senhor dirigente? Viu, senhor dirigente? Isso não está no livro. Sou eu que estou acrescentando isso. Tá? Vamos deixar aqui bem claro isso. Ninguém desenvolve este talento ficando calado, achando que tudo vai bem, ou detendo-se sistematicamente, exclusivamente nas pequenas ou grandes falhas dos companheiros de ideal. Ah, não, deixa ficar, fulano está sempre aí colaborando com a gente, né? Não, vou chamar a atenção dele. Não, porque de repente ele vai embora e a gente perde aquele cara que arruma as cadeiras, que arruma as mesas. Ué, outro faz o lugar dele. Todos nós somos substituídos. Um dia você vai partir, um dia você vai embora. É igual aquele dirigente. Não, toma passo não, eu sou dirigente da Casa Espírita. Ué, é? Meu Deus. Você não precisa de passe não, dirigente? Não? Você não precisa passar na desobsessão de vez em quando, não, dirigente? Não? Então tu tá errado. Você tá vaidoso. Você tá pomposo, achando que é o bambambam. Bam, bam. Não faça isso. Você está num grande erro. Somos todos humanos, diz ele aqui, encerrando o nosso trabalho de hoje. Somos todos humanos, espíritos em processo de reajuste e crescimento. Não há ninguém em regime de exceção na face da Terra. Repito em bom tom. Deixa eu até marcar isso aqui, cara. Me perdoe, tá? É que essas coisinhas assim é bom a gente marcar logo. Não há ninguém em regime de exceção na face da Terra. Por isso, sem tolerância e estímulos mútuos, não alcançaremos a vitória gradativa sobre as nossas imperfeições. Encerra ele dizendo: aprendamos com Kardec essa difícil arte de julgar, apreciar com equilíbrio, lembrando sempre de Jesus, quando este afirma que seremos medidos com a mesma medida que utilizarmos contra os outros. E finaliza: crítica, sim, mas autocrítica sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado a todos que estarão assistindo esse vídeo. Eu espero que eu consiga editar este vídeo, porque nessa palavrinha final aí agora, deu um corte aqui, não sei porquê, parou a gravação, eu tive que fazer esse finalzinho aqui em outra gravação e depois vou tentar ajustar lá. Eu não sou um grande editor, mas espero que eu consiga fazer isso, ok? E aqui me despeço de todos vocês, desejando
que todos sejam muito felizes, que tenham Jesus no coração e que aprendam a ser tolerantes, passivos e estudem o Espiritismo. Espiritismo é uma arte, uma ciência, uma filosofia sensacional. E como disse um amigo meu, certa vez, isso virou uma frase de parede no centro espírita. Ele dizia o seguinte: Espiritismo sem estudo, Espiritismo sem Kardec é Espiritismo sem qualidade. Fica aqui um grande abraço, um beijo no seu coração, que Jesus te ilumine e abençoe o seu lar. Fui. Tchau, tchau, gente. Até o nosso próximo encontro aqui no canal Estudar Kardec. Tchau.